Olá, meus amores do quarto ano. Vamos voltar para o nosso segundo momento agora. Nosso primeiro momento foi em língua portuguesa. Nosso segundo momento agora vai ser de história, como que a Adriana tinha falado para vocês, certo? Então, vamos lá? Então, aqui, hoje nós vamos falar, páginas, pega aí o livro de história, abre na página 72 e nós vamos falar hoje sobre a vinda da família real para o Brasil, ou seja, a família real aqui no Brasil, tá? A família real no Brasil. Então, para que a gente possa entender por que foi que o rei de Portugal reuniu toda a corte, né? A família dele, empregados, pessoas que trabalhavam no palácio com ele, para a gente entender por que ele tomou essa decisão de vir morar aqui no Brasil. Algo aconteceu lá na Europa, tá bom? A gente vai saber agora o que foi. O que aconteceu foi o bloqueio continental. Vamos ver o que é o bloqueio continental, tá certo? Bom, que a Dana vai explicar para vocês. Tem aqui no livro de vocês, 72, página 72. É preciso compreender alguns fatos que aconteceram na Europa e que fizeram com que o Brasil se tornasse um império. Então, o Brasil deixou de ser uma província, o Brasil deixou de ser uma colônia e passou a ser um império. Por que passou a ser um império? Porque o rei veio morar aqui no Brasil. Tá bem? Então, vamos lá. Então, no final do século XVIII, a Europa tinha duas grandes nações, a Inglaterra e a França. E o rei de Portugal, ele era amigo, certo? Tanto da Inglaterra quanto da França, certo? Então, a Inglaterra e a França, eles disputavam. Era briga mesmo, era guerra, como diz a história. Era guerra pelo domínio do comércio na Europa, tá? Eles brigavam. Então, as colônias da África, América e Ásia, né? Na Inglaterra, acontecia o que? A Revolução Industrial. Estava começando assim, lá na Inglaterra, a Revolução Industrial, ou seja, estava começando a tecnologia avançar, né? A fabricação de máquinas, né? A construção de fábricas, de indústria. Então, tudo estava se modernizando naquela época. Estava tudo se modernizando, tá bem? Então, esse país se tornava uma potência econômica por meio do comércio dos produtos que fabricavam e detinham um grande poder náutico, certo? Então, a Inglaterra, digamos assim, a Inglaterra naquela época estava como se fosse os Estados Unidos hoje, né, que é uma potência mundial. Tá? Então, na França havia acontecido a Revolução Francesa, né? À frente dessa revolução estava o governo, era um homem chamado Napoleão Bonaparte, que vinha conquistando territórios de toda a Europa. Nessa época, os países europeus eram obrigados a escolher se estavam do lado da França ou do lado da Inglaterra. Mas como o rei de Portugal ele tinha feito uma amizade tanto com o lado da Inglaterra, era amigo, né? Tanto da Inglaterra como da França, então ele ficou entre essas duas nações, né? Quem escolher, ele ia ficar do lado de Napoleão, que era da França, ou do lado da Inglaterra. Então, o que aconteceu? Napoleão Bonaparte, ele bloqueou todos os portos. Então, por isso que ficou conhecido como bloqueio continental, que era o bloqueio dos portos dos países aliados à França e a entrada de produtos ingleses. Com essa medida, Napoleão Bonaparte iria enfraquecer a Inglaterra. Ele fechou os portos e disse, ó, nenhum produto aqui é vendido que vinha da Inglaterra, nada é vendido. Então, com isso aí, ele, esperto, né, ia enfraquecer a Inglaterra, porque eles não iam ter mais condições, não ter mais dinheiro, né? Tinha lugar onde vender os produtos dele. Então, Portugal tentou ficar neutro,
nem do lado da Inglaterra, nem do lado dos franceses. Dependesse, embora o Portugal ele dependesse do dinheiro dos ingleses, né, da Inglaterra, porque ele tinha assim, uma amizade mais afinada com a Inglaterra. Mas Napoleão havia tirado a coroa do rei da Espanha e seguia para Portugal para obrigar o rei a cumprir o bloqueio continental. Então ele sabia, quando ele chegasse lá em Portugal, ele ia obrigar o rei a aderir, porque Portugal ainda estava com o porto aberto para comprando produtos que vinham da Inglaterra. Então, quando ele soube disso, ele disse, não, vai ter que fechar. Eu vou obrigar, então eu vou lá obrigar ele a fechar. Então, o rei, sabendo disso, né, que Napoleão Bonaparte iria para Portugal para obrigar ele a fazer isso, a fechar os portos para os ingleses, o que ele fez? Pegou toda a corte, toda a família dele e fugiram para o Brasil, vieram morar aqui no Brasil, tá certo? Então, sabendo que Napoleão estava a caminho, Portugal, os governantes novos portugueses não tinham outra escolha, precisavam fugir para o Brasil. A fuga foi feita sob a proteção da Inglaterra. Foi a marinha mercante inglesa que trouxe a família real portuguesa para o Brasil. Dom João, em troca do favor da proteção inglesa, abriu os portos do Brasil, brasileiro, para que os ingleses fossem vender seus produtos, tá? Por meio desses portos, as mercadorias inglesas podiam chegar às áreas aqui da América do Sul, certo? Então, por isso que a família real veio morar aqui, eles vieram fugir, na verdade, com medo de Napoleão Bonaparte. Então, acontecimentos ocorridos com a chegada da família real ao Brasil. Com a chegada da família real ao Brasil em 1808, a vida da colônia se transformou. Novos órgãos de instituição foram criados, a vida cultura passou a contar com a presença de artistas, de bibliotecas, escolas foram fundadas, né? Então, assim, quando eles chegaram aqui, para os brasileiros tiveram algum progresso. Porém, quem podia usufruir disso tudo era apenas a corte, não a grande população, o que gerou muita confusão aqui no Brasil, tá? Então, entretanto, o povo português não estava muito satisfeito com a permanência da família real aqui no Brasil. O acordo entre o rei de Portugal e a Inglaterra prejudicava os comerciantes portugueses, já que os produtos ingleses podiam entrar no Brasil. Isso significava que a vantagem comercial que os portugueses tinham de apenas eles poderem mandar produtos para o Brasil estava sendo compartilhada com os ingleses. O sentimento para os portugueses era de que os papéis eram invertidos. Portugal havia de se transformar em colônia, né? Ou seja, Portugal passou a ser uma colônia e o Brasil passou a ser um império, tá? Então, em 1815, o Brasil foi elevado à posição de Reino Unido a Portugal. Com isso, o Brasil deixou oficialmente de ser colônia e passou a ser um reino ligado a Portugal por laços de amizade. Daí em diante, as capitanias passaram a ser chamadas de províncias, não mais capitanias hereditárias, mas sim de províncias. Entre 1812 e 1815, Napoleão Bonaparte sofreu sucessivas derrotas na Europa e foi exilado, foi expulso da Europa, né? Foi expulso. Então, com a derrota de Napoleão Bonaparte, os portugueses pensaram que a família real retornaria a Portugal e as coisas voltariam a ser como era antes, né? Só os portugueses que vendiam coisas aqui no Brasil e os ingleses iam embora, né? Então, mas o rei não demonstrou qualquer interesse em voltar, continuou aqui, tá? Ao mesmo tempo, muitos domínios de Portugal nas Américas deixavam de ser colônia e passavam a ser reino, inclusive o Brasil. Em nossas terras explodiram algumas revoltas, como as revoltas dos alfaiates, na Bahia, a Revolução de 1817, aqui em Pernambuco. Então, ambas as revoltas aconteceram por causa das míseras condições que o governo deixava à população. A população pagava altos impostos para poder
ostentar, né, sustentar os luxos da corte que estava aqui, da família real, porque eles viviam luxuosamente. E quem tinha que pagar isso? O povo brasileiro, que aqui moravam. Então assim, começou a surgir várias guerras, várias revoltas, várias revoluções, né? Então, assim, existiam pessoas que no Brasil queriam expulsar a família real, né? Por causa de que não estavam satisfeitos com a presença deles aqui, porque estavam se sentindo explorados, tá? Então, queria que eles voltassem a qualquer custo para Portugal. Então, Dom João conseguiu controlar as revoltas por meio de violenta repressão, mandava matar as pessoas, tudo decapitado. Então, dessa forma, impedia momentaneamente que o Império Português caísse. Pouco tempo depois, começou uma revolta na cidade dos Portos, em Portugal. Os revolucionários exigiam o retorno de Dom João e que ele jurasse seu cumprimento com Portugal, né? Com seu compromisso com Portugal. Então, em 1818, após a morte da rainha Dom Maria I, né, João foi coroado rei de Portugal com o título de Dom João VI e em 1821 retornou a Portugal e o governo do Brasil foi entregue a seu filho Dom Pedro I, tá, como regente. O regente poderia tomar qualquer decisão, portanto governava o Brasil. Então o rei foi e deixou o seu filho aqui, que era Dom Pedro I, tá, gente? Então, agora vocês vão reler aí a página 72 e 73 e responder a página 73, 74 e 75 do livro de história, tá bom? Aqui, livro de história 72, 73, 74 e 75, tá? Ok? Certo? Então, respondendo a atividade do livro de história. Então, aguardo vocês, então agora vocês vão responder. Vou aguardar vocês no nosso terceiro momento de hoje, que é no livro de produção de texto, tá bom? Então, agora, responda a atividade do livro de história. Aguardo vocês. Até logo mais.